E neste segundo bloco vamos conhecer o dia a dia dos seringueiros. Vamos acompanhar de perto as dificuldades para a permanência dessas comunidades em suas colocações. Dificuldades provocadas pelo baixo preço pago pela extração do látex e também pela saca da castanha. Ao longo dos anos, a forte queda no preço da seringa no mercado brasileiro e estrangeiro está levando os seringueiros a enfrentar dificuldades para permanecer nas comunidades. A seringa hoje não tem valor, então ele vive mais de agricultura, porque também não é culpa da gente, é culpa a maioria dos governantes, porque antigamente, quando meu avô veio para cá, ele tinha facilidade, que ele tinha dinheiro porque a borracha tinha valor, e hoje não temos valor. Temos seringa, mas não temos valor. Antigamente tinha os patrões, a coisa era assim, ele pegava vários seringueiros, meu pai trabalhava com 20 homens aqui, ele financiava, dava tudo que o seringueiro precisava, e ele trabalhava para meu pai era um patrão, mas naquela época eu acho que o povo vivia melhor. Em meio à crise e às dificuldades sociais, a castanha surge como nova fonte de renda alternativa para as comunidades. Mas o preço pago pela saca no Brasil também está muito baixo, o que obriga os produtores a venderem ao país vizinho, a Bolívia. A gente tem muita castanha. A gente produzimos em toda a reserva aproximadamente de 500 a 600 barricas anual, mas não tem valor no mercado brasileiro e a maioria da castanha é importada para a Bolívia, contrabandeada. O que é barrica? Barrica são 6 latas de castanha. Essa mesma realidade é vivida por Francisco dos Santos Pereira, seringueiro da colocação Santa Maria II. Hoje vive da castanha, mas sofre pelo preço baixo da saca. O trabalho que a gente tem para quebrar, trazer do mato, ferrado de carapanã que a gente pega, para vender uma lata daquela ali por 4, 5 reais, não tem condição. Onde uns anos passados a gente vendia por 12, até 15 reais chegou uma lata daquela. E esse ano caiu, né? Caiu. Aí eu não vou vender desse preço, deixa aí. Francisco também vende a produção para a Bolívia. O valor da saca não é suficiente para sustentar a mulher e os 5 filhos. Já que a borracha esses 2 anos passados, ela não teve tanto valor para a gente viver só dela, a gente vive de roça. Roça, né? O senhor planta o quê? Mandioca, milho, arroz, feijão. Uhum. E quando a seringa, né, o leite, dava bem, o senhor vivia dele? Vivia. E vendia para onde? Mas vendia? É para nossa associação comprar. Associação, né? É. Aí tem outro que a gente vive também da castanha quando tem preço, né? Porque esse ano, como é que tá aí a castanha todinha encostada. É, né? É. E no caso assim, quando a castanha tem preço, o senhor vende para o Brasil ou para a Bolívia? Muitas vezes a gente vende para a Bolívia aqui. Olha, as inúmeras dificuldades enfrentadas pelos moradores dessas colocações são discutidas em reunião. Junto dessa reunião, nós temos técnicos da Emater e técnicos da SEDAM. Nós vamos acompanhar de perto a realização de uma reunião dessa. Vamos lá. As reuniões vão ser realizadas em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental do Estado de Rondônia, Superintendência de Turismo e a Emater. Essa reunião ela é de organização da Associação dos Seringueiros. A SEDAM vai como apoio. Chamamos de reunião de base. Essa reunião é discutido as necessidades, os projetos futuros, né, para que venha os seringueiros tenham uma organização melhor de suas vidas dentro da unidade de conservação. Para os seringueiros, o único meio de transporte é o fluvial. As colocações ficam muito distantes uma das outras, podendo levar até 1 dia e meio de viagem. Como a maioria dos seringueiros é humilde, há distribuição de combustível para que todos possam comparecer às reuniões com as famílias e assim discutir os problemas locais. Os combustíveis que a gente vai entregar para os seringueiros, que eles vão se deslocar de suas residências para se encontrar conosco em um ponto base para as reuniões.
É na simplicidade do dia a dia dos seringueiros que as reuniões acontecem, a maioria realizada em locais improvisados, a própria casa dos seringueiros. É nessa hora que as principais dificuldades são apresentadas. Minha esposa 5 anos na cidade, por motivo de que aqui não tinha escola, né? Tive 3 anos com ela aqui, para o menino estudar. Hoje ele estuda em Guajará-Mirim e ela vive lá. E eu vivo para cá. O isolamento, aliado à falta de renda familiar e educação, está provocando o êxodo rural e, ao mesmo tempo, reduzindo ainda mais as chances de melhorar a vida dos moradores, principalmente por causa das exigências do Ministério da Educação. A situação de aula para as crianças aqui é difícil. Realmente aqui cada ano que passa mais complicado, porque ficando difícil, não tem escola, alguns moradores tiveram que se ausentar e ir para a cidade porque tem que levar seus filhos para estudar. Aí fica difícil. A gente vai com a secretária de Educação, ela só pode funcionar uma escola se no caso tiver 10 crianças, numa idade X que estude ali. Inclusive aqui era uma escola, nessa escola aqui chegou a estudar até 10, 14 crianças aqui. Essa escola aqui está com 9 anos que foi fechada. Mesmo caso da outra ali de cima. No mesmo tempo aquela daqui fechou a primeira e depois fechou a outra porque falta de crianças. E professor tem? Professor não tem, porque se não tem criança, né? Outra dificuldade encontrada em comunidades dessas colocações é a educação. Como você pode ver, nós estamos aqui na colocação extrema. Há uma estrutura escolar, Escola Rural Rezala Boês, mas faltam alunos, professores e, como as imagens mostram para vocês, falta também estrutura. Além da falta de estrutura das unidades de saúde e ensino, manter o professor nas colocações, segundo os moradores, tem sido uma tarefa difícil. Investir na implantação de posto de saúde, compra de medicamento, ajudar o professor, porque o professor vem para uma comunidade dessa aqui, ele tem dificuldades. A associação teria que dar apoio para ele. Porque a prefeitura manda o professor, tem a escola, tem o professor, mas falta o apoio para o professor que ficar aqui. Aqui não tem supermercado, não tem nada. Então ele vai se sentir isolado aqui. Ele vai deixar o conforto dele e vem para cá. Não tem nada disso, não tem conforto, não tem nada para ele. Em um misto de amor e descontentamento, os moradores revelam também a triste realidade na área de saúde. Se tivesse funcionando o nosso plano de manejo, teria mais famílias aqui e também a associação teria uma renda, seria destinada uma renda para a associação investir no social. Segundo eles falam, é questão de... do tempo, né? Porque o médico tem um prazo mínimo que ele pode ficar fora da cidade, né? E também é questão de aparelhamento, né? Às vezes o médico vai na comunidade, mas não tem aparelhamento. Ele só vai lá fazer uma receita e seria bom se tivesse um local adequado, um posto de saúde, que lá na nossa comunidade não tem um posto de saúde. O agente de saúde apresenta como saída um projeto para a criação de uma equipe médica para visitas periódicas na região. Olha, a maior necessidade é se tivesse uma equipe médica para fazer visitas periódicas, principalmente pelo menos uma vez ou 2 vezes por mês, ou até mesmo de 2 em 2 meses. Enquanto a solução não chega, em casos de urgência e emergência, o rádio amador e a solidariedade são os principais itens para salvar uma vida na região. Na escuta, prossiga. Bom dia, como é que tá falando? Tá tudo bem, Câmbio? Tudo beleza, companheiro. Quem que você manda? Pessoal, tá por aí, Câmbio? É o que, Câmbio? Pessoal, tá por aí, Câmbio? Positivo, positivo. Estamos aqui se arrumando já para iniciar a reunião, Câmbio. É procurar deslocar para a cidade. Já aconteceu casos ali de acidente de trabalho e como a gente tem rádio amador, passou rádio amador para a cidade, ligaram para a cidade, a diretoria da associação providenciou barcos, né, para ir buscar. Então a pessoa desce no motor rabeta e sobe um barco com uma voadeira e foi encontrar. Ao fim da reunião, um almoço de confraternização entre os moradores. E nós seguimos a viagem em direção a outras colocações das comunidades.
Durante o trajeto, que em alguns casos dura até um dia inteiro de viagem, nossa alimentação é improvisada. Faz parte da viagem, né? Pra quê? É nossa alimentação muitas vezes. A gente não tem tempo para parar e vai chupando a laranja, se tiver laranja, um biribá, no caso aqui do Calixto, uma castanha, né? Ou do que a gente for comendo. No meio do caminho. Biscoito, né? Às vezes a viagem gira em torno de 8 horas, a gente não pode parar em qualquer lugar, tem um alvo a chegar. Então a gente vai produzindo alimentação aqui. Em meio a esse percurso, um imprevisto, problemas no barco. A hélice rodou, que tem uma borracha, ela roda e não presta mais, só se pinar. A gente tirou a hélice para trocar outra hélice e o pino que prende a hélice escapuliu aí dentro do eixo. Vai resolver, só colocando outra? Só outra hélice. Nós vamos agora ter que virar o motor de cabeça para baixo e ver se consegue a presilha sair de dentro. Né? Então conseguindo uma lanterna para ver se consegue tirar com a pinça, achar um imã por ela ser de ferro, ver se consegue sugá-la. Nós estamos numa situação delicada. Esse aqui era o grampo que estava dentro da turbina. Se a gente não conseguisse tirar, era muito perigoso danificar todo o motor. Após contornarmos os contratempos, a viagem continua. Em meio ao deslocamento, há sempre a necessidade de improvisarmos um local para dormirmos. Nós saímos de Porto Velho na segunda-feira, entramos nas águas do Rio Mamoré na terça, logo cedinho. Chegamos aqui na comunidade 90, colocação Santa Isabel, ontem por volta das 7 horas da noite. Estávamos muito cansados, só fizemos comer alguma coisa e dormimos assim, ó, como você pode ver, em redes, praticamente ao ar livre. E a nossa obrigação agora é descobrir o porquê do nome Comunidade 90, colocação Santa Isabel. Mas antes disso, vamos falar com o Calixto, porque ele está nos acompanhando, tem o GPS na mão e vai nos dizer direitinho o nosso percurso feito até então. Pode falar, Calixto. Pois é, depois de 8 horas e 11 minutos de viagem, 140 quilômetros navegando aí nos rios, na floresta alagada aqui, né? É uma viagem muito cansativa, mas enfim, dormimos bem, descansamos e hoje a gente vai ter uma reunião com as comunidades aqui. Vão se encontrar aqui, vai ter uma reunião para saber a respeito de se trabalhar o turismo nessa região. E olha, uma região muito interessante, Elibeu, muitos mistérios envolvem a navegação dos rios Mamoré, Rio Novo. Conta pra gente quais foram os rios que nós navegamos. O rio Mamoré, o rio Pacas Novos e agora nós navegamos pelo Rio Novo. Estamos aqui na comunidade 90. E um alerta, né? Só pode-se fazer esse tipo de navegação com um piloto que conheça o percurso. Com certeza. Temos fatos aí de pilotos, equipes técnicas que se perderam dentro desse rio e até a integridade física deles correm risco, tendo em vista que é um rio de difícil acesso, somente pessoas especialistas conseguem navegar nesse rio. Chegando em nova comunidade, observamos que, com o preço baixo do látex e da castanha, a subsistência dos moradores é baseada em pequenas plantações e criações de pequenos animais. Dona Francisca conta que, apesar das dificuldades, quer permanecer morando no local. O que é a senhora planta? Mandioca, arroz, feijão. E a senhora planta para o seu consumo ou a senhora consegue comercializar alguma coisa? Não, a gente planta para o consumo da gente para vender quando precisa, né? Quando precisa. E aí a senhora vende para onde? A gente vende lá na rua mesmo, para os comércios. Eu acho legal, né? Porque aqui a gente fica na nossa casa mesmo, ninguém vai na casa dos outros. A casa que nós andamos ali na casa da minha sogra e da casa do cunhado dele, das cunhadas. Mas é difícil nós sair de casa assim, nós andar. Aí sempre quem vem é os nossos amigos aqui. E vocês vivem do que aqui? Nós vivemos de roça, nós temos nossas roças, nós vivemos com o meu dinheiro, eu tenho um benefício, né? E ele dá uma ajuda também. E o que planta na roça? Mandioca, milho, arroz, tudo para consumo próprio? Não, para a gente vender. A farinha nós fazemos bastante. Aqui é ótimo, tranquilo. Questão assim, quando precisa assim, de um médico, como é que a senhora faz? A gente vai para a cidade, porque aqui não tem. Para Guajará-Mirim? Sim, senhora. Certo. E dá quantas horas de viagem daqui até Guajará-Mirim? Quando tá cheio, dá 1 dia e meio. De viagem. Mas quando é no verão,
A gente demora 3, 4 dias. Nossa, é mais difícil para ir no verão? Mais difícil no verão. Certo. E aqui dá malária, essas coisas? Dá malária. Dá? Dá. Mas aí você já trata com coisas da mata ou vem o rapaz da Sucam? Vem, os pessoal da Sucam de vez em quando vem. E senão a gente vai ali, se socorre ali no Rio Negro, Caio. É através da fabricação da farinha que seu Ribas sustenta a família. Com a união de forças, enfrenta as fornadas que podem durar até 3 horas. Se o senhor fazer uma fornada dessa daí, quanto tempo? Para torrar ela, tipo, colocar e tirar, é 3 horas e meia, 4 horas, depende da quentura do fogo. Calor do fogo, né? Tendo um sozinho, que nem o menino está me ajudando, um sozinho, às vezes vai até 4 horas. Aí tendo 2 já diminui para 3? Diminui para 3, 2 horas e meia é o máximo. E qual é a sua produção de farinha aqui, em média? Rapaz, a produção de farinha durante esse tempo que eu estou aqui foi esse ano, né? Que a primeira viagem que eu fui, eu levei 25 sacos, sabe? E agora eu estou com vontade de levar uns 10 sacos de farinha. Olha, e o senhor vende para onde? Eu vendo mesmo em Guajará-Mirim, né? Guajará, né? Mercado. Só que o preço já veio, varia. Às vezes uns querem comprar de 20, outros querem comprar de 30. E a pessoa tem que ir aguentando, no fim da conta gasta, acaba a farinha e acaba o dinheiro também, né? Nossa. Porque a viagem da gente para cá, sabe como é? Sei. Vai mais de 100, 200 reais de combustível e alimentação, né? E para levar a carga só por água mesmo? Só por água. Quantas horas daqui para Guajará o senhor tira com uma carga dessa? Rapaz, daqui para Guajará a gente gasta 2 dias. 2 dias, né? 2 dias. No verão e no inverno no mesmo período? Não, no inverno, no verão a senhora passa até de 5 dias. 5, 6 dias daqui para Margarida. Para levar a carga. Tem ali o Vando, que ele está aí, é sabedor, ele gastou até 18 dias aqui no verão, daí da Margarida para Guajará mesmo. No verão, né? Porque tem canto que não cobre nem a palheta de um rabeta desse. É, né? Bom, mas apesar de todo esse sacrifício, é gostoso? Vale a pena morar aqui? Vale a pena porque a gente já está acostumado, né? Aqui, né? Aí vale a pena. Vale a pena porque a gente tem que, né, dar valor que fui criado, nascido e criado aqui dentro, né? Certo. A gente acha bom, né? Mas só que a gente passa um pouco de dificuldade, mas a gente vai vivendo como Deus quer, né? No próximo bloco você vai conferir que a dificuldade de acesso a essas comunidades, o isolamento provocado pela distância dos grandes centros, está causando o ataque de animais selvagens. Aliado a isso, a dificuldade de acesso à segurança, saúde e educação.